Olá, vou me apresentar para vocês me conhecerem um pouquinho. A professora Mirtes me fez o convite de apresentar essa aula para vocês de prótese auditiva, essa primeira aula de compressão. E eu sou fonoaudióloga há 18 anos, me formei aqui na Universidade de Santa Maria, fiz especialização pelo Centro Lídia Coriá em transtornos do desenvolvimento na adolescência e na infância, uma especialização mais voltada para a psicanálise. Fiz também a especialização em estudos da audição, meu mestrado, o doutorado e o pós-doutorado em distúrbios da comunicação aqui no UFSM também. Eu trabalho já com prótese auditiva há alguns anos, não sei nem dizer quanto tempo, mas eu hoje trabalho na Comunicare, que é uma clínica de aparelhos auditivos, atendo com duas marcas, né? Trabalho com duas marcas, mas já participei da APAC ali da universidade, trabalhando com outras marcas também, tá? Então, eu tenho um bom conhecimento de diversas marcas, né? Porque cada marca de aparelho auditivo tem um software específico e tem características específicas de cada marca, de cada linha. Então, são vários detalhes importantes de saber com o tempo. Hoje vocês estão sem a parte de prática, né, da prótese auditiva, que seria o ideal para entender melhor toda essa questão da teoria, porque realmente só ler os dados sobre prótese auditiva, como funciona a compressão, como funciona a seleção e a prescrição das próteses, é um pouco vago quando a gente não tem a prática, não consegue ver um aparelho, entender do software, como é que funcionam as coisas. Mas eu vou tentar dar para vocês uma certa noção de como funciona a compressão, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para vocês verem o que eu vou falar sobre a compressão nessa primeira aula. Então, eu vou falar sobre o processamento dos sinais sonoros nas próteses auditivas, sobre compressão, mais especificamente. Então, a principal função das próteses auditivas é amplificar os sons do ambiente, com melhor qualidade, né, que o paciente com perda auditiva possa compreender melhor, então tornar os sons audíveis às pessoas com perda de audição. Então, a amplificação é pura e simples, ela resulta numa intensidade desconfortável. Então, só amplificar o som sem nenhum outro controle, ele pode ser um som forte demais para um paciente, por exemplo, recrutante, ou para um paciente que tem algumas frequências com limiares de audição normal. Então, a gente tem que sempre pensar na área dinâmica da audição. Então, a gente tem o limite inferior e o limite superior. O limite inferior seria o mínimo que a gente ouve, seria o nosso limiar de audibilidade. O limite superior seria o limiar de desconforto. Então, sempre que a gente pensa em avaliação auditiva para prótese auditiva, o que é muito pouco feito na prática, mas é muito importante que se faça, é o limiar de desconforto, em que a gente vai amplificando o som, dando mais por frequência, né, vai aumentando o tom, a estimulação, e pede que o paciente nos avise quando chegou no limite, quando começa a ser desconfortável. E a gente registra esse limiar de desconforto na audiometria para depois passar para o software. Por que a importância disso? Não só para que o software saiba qual é o limite de desconforto do paciente e aí evitar, principalmente em pacientes recrutantes, que o som da prótese seja desconfortável, ele cause desconforto e até mesmo dor. Mas é importante também porque alguns softwares fazem o cálculo do ganho para fala a partir deste limiar de desconforto. Então, é muito importante que tenha o limiar de desconforto na audiometria para registrar no software, para que o software faça um registro, um cálculo mais adequado para aquele caso, para aquela perda auditiva. Então, nós vamos falar em amplificação linear e não linear. O que seria isso, né? Qual a diferença entre amplificação linear e não linear? Quando a prótese auditiva recebe um som, ela amplifica, e essa amplificação pode ser linear ou não linear. Então, é a forma como a prótese vai captar o som e passar ao paciente. Então, numa amplificação linear, o ganho da prótese é constante para todas as intensidades de sinal de entrada até o limite de saturação do aparelho. Então, corresponde à amplificação analógica. Quando atinge o limiar de saturação, alguma forma
de corte de pico acontece. Então, assim, nas próteses auditivas analógicas, a gente tinha amplificação linear. Então, todo som de entrada que o paciente recebia na prótese, ele saía naquela mesma intensidade. Então, se eu tenho lá 50 decibéis de entrada, eu vou ter 50 decibéis de saída. Então, não existe nenhum tipo de compressão que faça modificar esse som que o paciente recebeu na prótese auditiva analógica. Então, ele vai ter o ganho dele, né? Na verdade, não entra 50 e sai 50. Digamos que a gente tem um sinal de entrada de 50 decibéis e a prótese está programada para amplificar em 30 decibéis. Então, ele vai sair 80, né? É o sinal de entrada, o 50, mais o ganho que a gente estipulou, soma, e é o sinal que o paciente vai estar recebendo. No caso de uma amplificação não linear, a gente não tem dessa mesma forma. Então, a gente vai ter uma alteração nesse som de entrada, mais aquele ganho que a gente prescreveu. Então, na não linear, existe uma compressão, que é chamada compressão WDRC. Então, a compressão faz o ganho da prótese auditiva variar conforme a intensidade do sinal de entrada. Nas próteses auditivas, nós temos 3 sinais de entrada. O ganho fraco, o ganho para sons fracos, o ganho para sons médios e o ganho para sons fortes. Então, a prótese auditiva não linear, ela vai fazer um cálculo e vai agir a compressão nesses 3 tipos de intensidades de entrada para variar o som que o paciente vai receber. Então, dando maior intensidade para sons fracos, maior ganho para sons fracos, menor ganho para sons fortes e um ganho intermediário aí para sons médios. Então, nem para ficar pouco audível o som fraco e também não ter desconforto no som forte demais. Então, na compressão, ele faz o ganho da prótese auditiva variar conforme a intensidade do sinal de entrada. E neste sistema, normalmente, o ganho é maior para sons menos intensos e menor para sons mais intensos. Então, a compressão do tipo WDRC, ela é capaz de tornar audível a fala de baixa intensidade e, ao mesmo tempo, não deixar a fala de alta intensidade desconfortável. Então, o sinal da fala é reformulado de forma a se encaixar dentro da faixa dinâmica residual do paciente. Então, a faixa dinâmica é aquela faixa entre o mínimo, que é o limiar de audibilidade, e o máximo, que é o limiar de desconforto. Então, por exemplo, em pacientes que têm uma perda auditiva grande, vou tentar escrever aqui para ver se vocês conseguem visualizar melhor, tá? Limiar de audibilidade. E aqui o limiar de desconforto. Então, quando a gente tem essa faixa dinâmica, que é a faixa onde a gente vai poder fazer o ganho do paciente, fazer a amplificação de forma que ele aproveite os sons que ele vai estar captando. Quando essa faixa aqui, o limiar do paciente é uma perda, por exemplo, digamos que aqui eu esteja numa perda auditiva leve, tá? E eu venho para uma perda auditiva moderada, moderadamente severa, e esse limiar de desconforto é muito... a intensidade do limiar de desconforto é muito baixo, por exemplo, 80 decibéis, a faixa dinâmica que a gente tem de amplificação aqui é muito pequena. Então, a gente tem que ter o cuidado de fazer o uso da compressão para evitar que o sinal de entrada mais o ganho que a gente deu não ultrapasse esse limiar de desconforto. Então, a gente vai ter aí a compressão para estar agindo e também a saída do aparelho. Então, a importância de se usar, né, as próteses digitais hoje elas são não lineares, né? A gente faz uma amplificação não linear, mas claro que existe a possibilidade da gente deixar ela de forma que ela fique como se fosse uma prótese analógica com amplificação linear, então igual para todas as frequências, sem ter esses cortes da compressão, para que ele fique um som, digamos assim, mais aberto, menos comprimido. Isso, existe essa possibilidade, mas era uma característica mais nas próteses analógicas. Hoje em dia, a vantagem da prótese digital é que ela pode fazer agir essa compressão, evitando esses desconfortos, fazendo com que o paciente tenha maior audibilidade, mas também ter conforto no som que ele está recebendo, tá? Então, na amplificação linear, significa que o som não será sempre igual. A gente vai colocar um ganho
para amplificar aquele som do paciente, ele não vai ouvir sempre da mesma forma, ele vai ter uma variação conforme o sinal de entrada, ou sons fracos, ou sons médios, ou sons fortes. Os sons mais fracos têm menor ação da compressão, os sons mais fortes têm maior ação da compressão, para evitar esse desconforto. Tá? Então, nosso objetivo sempre é dar amplificação, mas também evitar o desconforto. O paciente tem audibilidade sem ter desconforto. Então, as características estáticas das próteses auditivas. Nós temos o limiar de compressão, nós temos a razão de compressão e a região de compressão. Então, o limiar de compressão ou ponto de joelho, ou CK, a gente ouve todos esses termos. Alguns softwares aparece só a sigla CK, não aparece escrito limiar de compressão. A gente consegue visualizar quando é o limiar e quando é a razão. Depois eu vou mostrar para vocês como isso fica aparecendo em alguns softwares de prótese auditiva. Então, o limiar de compressão é o menor nível de pressão sonora de entrada na prótese que aciona o sistema de compressão. É a intensidade na qual o aparelho auditivo deixa de fornecer o ganho total prescrito e passa a ativar a compressão. Ou seja, a partir do valor estipulado para o limiar de compressão, o ganho deixa de ser linear e passa então a ser não linear. Quanto maior o limiar de compressão, menos comprimido estará o som de entrada. Então vamos lá. Limiar de compressão, ele vai aparecer em decibéis, tá? Então, por exemplo, o que eu tenho aqui, que eu estipule para o meu paciente um limiar de compressão de 70 dB, tá? Então, todo som que eu for amplificando, por exemplo, aqui eu estou amplificando o som, ele está tendo uma amplificação linear, está constante essa amplificação. Quando ele chega no limiar que eu estipulei, que foi os 70 dB, ele passa a agir a compressão. Então, a partir daqui, ele não vai seguir crescendo, aumentando essa faixa de ganho. Ele vai ter uma redução, tá? Então, ele não vai ter um corte de pico, que o corte de pico, ele encerra aquele ganho aqui no 70 e ele passa a ser, digamos, plana aqui essa configuração desse gráfico. Ele não chega a fazer esse corte como era nas próteses analógicas, mas ele passa a agir a partir do limiar que eu determinei. Então, esse aumento será menor a partir daquele limiar para evitar o desconforto do paciente, tá? Então, se eu tivesse estipulado que esse limiar de compressão seria 50 dB, a partir dos 50 dB, essa compressão começaria a agir e não subiria tanto lá para os 70 dB, tá? Então, esse é o limiar de compressão. É até onde a gente vai permitir que o aparelho amplifique de forma linear e naquele ponto em que a gente determinou o limiar de compressão, a compressão vai começar a agir para evitar que essa amplificação seja forte demais a ponto de causar um desconforto, tá? Depois, então, nós teremos no limiar de compressão, é onde inicia a compressão, tá? Então, uma forma mais simples de vocês entenderem. O que é importante a gente ter em mente, que o CK, que é o limiar de compressão, quanto maior for este limiar, menos comprimido vai estar o som. Quanto menor esse limiar, mais comprimido está o som. Então, é importante ter bem em mente isso, porque depois, na razão de compressão, é o inverso. Então, por exemplo, por que quanto maior o limiar de compressão, menos comprimido ele está? Porque a gente vai deixar com maior intensidade. Então, vai estar lá 70 decibéis, ele é menos comprimido do que 50 decibéis. Por quê? Eu vou permitir que esse som passe dos 50 e chegue lá nos 70 para começar a agir. Então, ele está menos comprimido. Quando eu começo a agir aqui nos 50, ele já está um som mais comprimido, porque tudo que passar de 50 vai ser comprimido. Então, em 70, todo som que está abaixo, menos de 70, está sendo amplificado. Chegou em 70, começa a agir a compressão. Se o limiar estivesse em 50, olha tudo que eu vou ter de compressão aqui. Então,
Quanto menor o limiar, maior a compressão, porque a partir daquele ponto vai começar a agir a compressão, então nós teremos uma amplificação não linear pela ação da compressão, tá? Então, maior limiar de compressão, menos comprimido o som, menor limiar de compressão, mais comprimido o som. Agora, a razão de compressão. Então, é nosso CR, é a quantidade de compressão do sinal. É a relação existente entre a variação em nível de pressão sonora de entrada correspondente à variação do nível de pressão sonora de saída das próteses. Então, por exemplo, numa razão 2:1, significa que para cada 2 decibéis de aumento de nível de entrada, há uma variação de 1 dB no nível de saída. Então, o som entra, chega lá no ponto determinado, age a compressão e reduz essa entrada de sinal para evitar o desconforto. Sempre pensando no desconforto do paciente, tá? Então, vamos colocar aqui para vocês entenderem. O limiar de desconforto é em decibéis. Deixa só eu... pausar aqui para pegar uma caneta. Minha caneta resolveu parar de funcionar bem na hora de eu escrever para vocês. Então, assim, o limiar de compressão a gente tem em decibéis, tá? Limiar de compressão em dB. E a razão de compressão, ela é em formato de razão mesmo, né? Então, nós temos aqui a razão, ela vai ser assim, 2:1, 1:8. Então, quanto maior esse número, por exemplo, uma razão de 1:1, ela tem uma amplificação linear, ela não está... deixa eu voltar a compartilhar aqui. Ela não está agindo a compressão, né? Quando está 2.0, é uma compressão desligada, então ela não está agindo. Deixa eu voltar para onde eu estava. E numa compressão 1:0, então ele está desligado, 1:1, 1:2, 1:5, 1:9, 2:1 é muita compressão. Então a gente sempre tem que pensar o quanto de compressão a gente vai estar colocando para esse paciente. Por quê? Lembra que a gente tinha lá o limiar de compressão. O limiar de compressão, que é o nosso CK, tá? Então, o limiar de compressão, o nosso CK. Se a gente está colocando aqui que o nosso CK é 50 decibéis, e a gente vai colocar que o nosso CR, ou limiar de compressão, é 1:5, ou 2:1, tá? A gente tem várias divisões aqui no meio, 1:0, 1:1, até chegar no 2:1, tá? Então, o que significa isso? Significa que quando o sinal de entrada chegar em 50 decibéis, que é o meu limiar de compressão, o meu CK, essa compressão, essa razão de compressão vai começar a agir. Então, se eu coloco lá 1:5, significa que o nível de entrada chegou a 50 decibéis, e a razão vai começar a agir de 1:5. Então, essa razão, considerando que é uma razão pequena, perto de 2:1, vai estar agindo menos, vai estar comprimindo menos. Se eu coloco uma razão de 2:1, a compressão é muito grande. Então, todo o sinal de entrada acima de 50 vai começar a ser comprimido. E aí, o quanto vai ser comprimido, vocês vão definir. Então, para vocês terem uma noção da diferença, eu fiz um desenho como se fosse de uma mola aqui, tá? Aqui seria, digamos, uma razão 1:0, não está comprimida a mola. Uma razão 1:5, a mola já está comprimida, então esse som de entrada a partir de 50 decibéis passa a ser comprimido.
nessa razão de compressão de 1 para 5. E na razão de compressão de 2 para 1, seria um som muito comprimido. Então, aqui, sem compressão, estaríamos aí na amplificação linear, né? Com compressão, nós teríamos uma amplificação não linear. E a quantidade de que esse som será comprimido a partir do limiar de compressão, a partir do limiar de 50 decibéis que eu estipulei aqui agora, essa quantidade que ela vai ser comprimida vai ser definida pela minha razão de compressão. Então, numa razão de compressão 1 para 5, ela é pouco comprimida, numa razão de compressão 2 para 1, ela é muito comprimida. Qual a importância de se entender isso, dessa diferença de compressão? Tudo que a gente modifica do som pode causar uma... Não só, aqui no caso da razão da compressão, a gente está evitando o desconforto, né? Mas quando a gente comprime demais, a gente pode causar distorção do som. Então, tem que ter muito cuidado com um limiar de compressão muito baixo, então essa compressão vai começar a agir muito cedo, e a quantidade da razão de compressão, quanto esse som vai ser comprimido. Lembra que eu falei lá que quanto maior o limiar de compressão, menos comprimido ele está sendo, quanto menor o limiar de compressão, mais comprimido ele está sendo. Aqui na razão de compressão é o inverso. Quanto maior a razão de compressão, então voltando aqui para ficar bem claro, quanto maior a razão de compressão, mais o som está comprimido. Quanto menor a razão de compressão, menos o som está comprimido. Então, um limiar, vou colocar aqui, um limiar de 70 decibéis, com uma razão de 8 para 5, e um limiar de 50 decibéis, com uma razão de 2 para 1, por exemplo, 70 decibéis de limiar, razão de 1 para 5, ele é uma compressão que vai começar a agir mais tarde, então para sons mais fortes, mas vai estar agindo pouco essa razão. Então a razão não vai estar comprimindo tanto esse som. Num limiar mais baixo, essa compressão já vai começar a agir muito cedo. E a compressão 2 para 1 vai estar comprimindo demais todo o sinal de entrada que passar de 50. Aqui a compressão vai agir para todo o sinal de entrada que passar de 70. Então, no limiar de compressão, ele vai nos definir quando a compressão vai começar a agir, e a razão de compressão nos diz o quanto essa compressão vai acontecer, o quanto este som vai ser comprimido, tá? Depois, os tipos de compressão. O tipo de compressão é o tempo que a compressão leva para ser ativada ou desativada. É o tempo de ataque e o tempo de recuperação dela. No tempo de ataque, é o tempo que o sistema leva para chegar a um novo valor de ganho, quando um nível de sinal maior do que o determinado é detectado. E o tempo de recuperação é definido como o intervalo de tempo entre a redução do sinal de entrada para uma intensidade inferior ao limiar de compressão e a volta do ganho aos valores pré-compressão. Então, é o tempo que o sistema leva para voltar à amplificação linear. Lembra que quando a compressão age, ele passa a ser não linear, quando ele deixa de agir, ele volta a ser linear, ou deixa de funcionar, né? Então, esse tipo de compressão pode ser compressão silábica ou compressão dual. Na compressão silábica, o tempo de ataque e o tempo de recuperação são rápidos. Então, ela garante ótima audibilidade, mas pode comprometer a qualidade sonora. Esse tipo de compressão, hoje em dia a gente não estipula isso nos softwares, tá? É mais para vocês entenderem. Antigamente tinham softwares que a gente, quando eu comecei a trabalhar, né, com prótese, tinham softwares que a gente definia se a gente queria colocar uma compressão silábica ou uma compressão dual. No caso da compressão silábica, a gente usava para pessoas que tinham melhor processamento auditivo ou pacientes que estavam recém-iniciando o uso da prótese. Então, era mais fácil deles se habituarem com esse tipo de compressão. Pacientes usuários de próteses mais antigas, próteses analógicas, a gente ia para uma compressão dual, porque era mais fácil para a compreensão do paciente, tá? Então, a dica é usar com limiar alto
e razões baixas. Então, limiar alto e razão baixa seria um som menos comprimido. Compressão dual é o tempo de ataque rápido e de recuperação lento. Então, é mais indicado para usuários de próteses antigas e que já tem um pouco de comprometimento de processamento auditivo. Então, idosos que já têm um reconhecimento de fala bem comprometido, não se usa compressão silábica. O ideal é a compressão dual, tá? Hoje em dia, vocês não estipulam isso nas próteses auditivas, mas é bom entender. Então, quanto ao tipo de compressão, a gente tem aqui, no caso do som que está normal, vocês têm ali a foto da montanha normal, tá? No corte de pico, que é o tipo de compressão das próteses analógicas, quando o som chega naquela intensidade, digamos que a gente estipulou lá na prótese analógica, que o paciente tem um limiar de desconforto em 100 decibéis, então a gente vai cortar esse som antes de chegar no desconforto. Então lá, digamos que a gente estipule que a saída da prótese é em 90. Então quando chegar em 90, a prótese corta. A ação dela é essa, cortar o som. Nada a partir de 90 vai passar. Chegou em 90, ela corta. Então tem pacientes que têm muita sensibilidade com o som, ele consegue perceber quando aquele som está sendo cortado. Então, esse era o processo da compressão analógica, tá? Corte de pico. Na compressão das próteses digitais, não sei se dá para perceber, se vai dar para perceber no vídeo, que essa foto aqui do WDRC é a mesma foto da normal, só que ela está meio apagadinha, meio fora de foco. Então, é essa a ação da WDRC, desse tipo de compressão. Ela não vai cortar o sinal, ela apenas vai dar uma amenizada para que o sinal não seja muito forte para o paciente, que não vai causar o desconforto, tá? Então, é como se ela só desse uma ajeitadinha naquele som, a partir daquele limiar que a gente definiu, para que o som não atinja o limiar de desconforto do paciente. Então, antes de eu finalizar, eu quero que vocês entendam qual a importância de se entender sobre a compressão das próteses auditivas. Hoje em dia, pela modernidade, pela evolução das próteses auditivas, os softwares são cada vez mais automáticos. Inaê, então quer dizer que eu vou fazer um ajuste de um paciente e eu vou jogar no software lá, o software vai fazer tudo. Vai, ele até faz. Só que tu precisa entender o que cada coisa daquele software, cada parte daquele software, qual é a sua função, para que serve e o que acontece quando o som entra, quando quando tem uma saída, que a gente define o som de saída, o limite de saída do aparelho, quando a gente coloca um limiar de desconforto, quando a compressão age, quando está ligada, quando está desligada a compressão. Por que é importante saber tudo isso? Porque apesar de vocês pegarem 2 pacientes com a mesma audiometria, com a mesma configuração audiométrica, com perda neurosensorial, com o mesmo grau de perda auditiva, com a mesma configuração de perda auditiva, eles não vão ter a mesma resposta com a prótese. A gente tem aí diferença de reconhecimento de fala, que às vezes pode ser diferente, isso realmente faz diferença no resultado do uso da prótese auditiva. A gente tem diferenças fisiológicas do paciente, tamanho de conduto, profundidade do conduto, isso tudo muda como o som entra, como o som é percebido pelo paciente, isso faz diferença. Diferenças de adaptação, o tipo de molde, o tipo de sonda, o tipo de aparelho, se é intra, se é retro, se é adaptação aberta, se é uma adaptação com receptor no canal, tudo isso faz diferença. E outra coisa também, além da fisiologia do paciente, é o local da lesão dessa perda auditiva. Por mais que ela seja neurosensorial, a gente pode ter mais ou menos células ciliadas lesionadas, a gente pode ter outros pontos da via auditiva em que existe a lesão, então isso também vai determinar para a forma como o paciente recebe esse som, se esse desconforto existe, se ele é mais suscetível a detalhes do som. Tem pacientes que percebem cada detalhezinho, cada ruído, cada alteração de amplificação. Tem pacientes que conseguem perceber quando age a compressão, quando o microfone muda de posição, quando o redutor de ruído age. Então, cada paciente tem a sua particularidade. Então, por mais que os softwares sejam automáticos
em que tu lança a audiometria, que tu faz um first fit, que é quando a gente inicia o ajuste, ele vai fazer os seus cálculos lá de acordo com a orelha do paciente e a perda auditiva. Por mais que o software faça isso de forma automática, tu tem que entender para que serve cada algoritmo da prótese auditiva, porque quando o paciente vem com queixa, tu tem que saber aonde tu tem que mexer. Não é como um rádio que tu aumenta e baixa volume. Isso o paciente faz na prótese também, ele pode aumentar ou baixar o volume, só que às vezes isso não é suficiente. Isso não traz a compreensão, não traz a audibilidade. Ele pode trazer conforto, de reduzir o volume, então está reduzindo o ganho, deixa de estar desconfortável aquele som, ou aumentar o volume, aumentar o ganho, e aí ele escutar melhor, mas isso não garante que ele vai entender melhor. Então, entender cada parte do que a gente mexe dentro do software, de cada algoritmo que a prótese tem, que cada marca tem, detalhes diferentes, isso é muito importante para poder dar o melhor resultado para o paciente da gente, tá? Então, a nossa função, quando a gente trabalha com prótese auditiva, é dar mais qualidade para o paciente. Então, não é só fazer com que ele escute os sons, não é nossa intenção que o paciente escute barulho. Não nos importa, é importante, claro, que ele sinta alguns sons, até por questão de alerta, de segurança, escutar quando vem um carro, escutar quando tem algum barulho dentro de casa, mas é importante que o paciente perceba que sons são esses, o que é que ele está escutando. Só ter barulho não ajuda, não conseguir fazer localização do som também não ajuda. Então, o que importa é a gente ter uma amplificação de qualidade. E a gente só consegue dar uma amplificação de qualidade para o paciente quando a gente entende aquilo que a gente está fazendo. Então, é muito importante saber cada detalhe dos algoritmos da prótese auditiva, tá? Quando é vantagem ter um microfone direcional, quando é vantagem ter uma compressão ligada ou não e o quanto a gente vai estar ligando. Lembrando que quanto mais o som é comprimido, mais a gente está distorcendo esse som. Então, se vocês olharem aqui nessa imagem da WDRC, se eu deixasse essa imagem cada vez mais esfumaçada, cada vez menos nítida, vocês vão saber que aquela imagem não corresponde a essa daqui. Então, quando a imagem é alterada demais, a gente pode até perder a noção de que imagem é que a gente está enxergando. A mesma coisa com o som. Quanto mais a gente comprime, quanto mais a gente modifica aquele som, menos próximo do normal ele está, mais difícil do paciente ter resultado com a prótese auditiva, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho de compressão. Qualquer coisa que tenham dúvidas, podem mandar para a Mirtes, na forma que vocês fazem as comunicações aí. Eu tenho aqui o meu contato, se tiverem dúvidas também, o meu e-mail e o meu Instagram. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem. Desculpa. Se quiserem até marcar uma aula por Zoom para tirar dúvidas desse conteúdo também, eu estou à disposição, tá? Obrigada, tudo de bom para vocês, um bom fim de semestre. E aí,